Você que estava lá, irmão, você que viveu isso, faltou autorização ali, o BOP estava em condições em alguns momentos para poder neutralizar o agressor e salvar aquela vítima em momento anterior. Engenheiro de obra pronta é fácil, principalmente quem não estava na ocorrência, Verdade. né? Mas assim, como técnico, como um cara preparado, se você puder dar esse relato pra gente, faltou aquela autorização que resolveu o caso de uma forma 100% exitosa? Vamos lá. Primeira coisa, né? O BOP tinha condições de resolver a crise, né? Mas naquele momento, nós, como eu falei, existe toda uma logística. Em ocorrências com reféns, é toda uma logística por trás, né? Você tem que ter 100% a margem de erro tem que ser mínima. Talvez ela tenda, nessas ocorrências, tenda a zero, né? Não era o caso. Por conta das operações e por conta da utilização das operações do BOP em comunidades e em outros tipos de ocorrência, nós não tínhamos a certeza sobre os equipamentos que nós poderíamos utilizar. Então, foi levado a cabo a negociação até o final como uma alternativa tática viável. Nós vínhamos ao longo dos anos utilizando essa alternativa tática, a negociação, como baluarte, digamos assim, da resolução da crise, mas certamente que tínhamos uma margem de erro em função das lunetas e dos fuzis que existiam naquela época. Então, assim, poderia ter sido usado? Poderia, mas existia uma margem de erro acima da normalidade, acima do aceitável. Eu diria que o BOP poderia ter resolvido, mas ele não teria 100% de certeza na utilização. Então, as outras alternativas táticas foram, né, principalmente o tiro de comprometimento, foi sendo postergado, foi sendo evitado, porque a gente não tinha certeza se a utilização do tiro de comprometimento neutralizaria o marginal. Então, assim, do ponto de vista de quem estava ali no local, é claro que eu vou dizer para você que tinha chance da gente resolver a crise. Mas ter uma consciência que não tinha uma maturidade perfeita para dar uma Exato, segurança. exato. Nós já vínhamos, ao longo dos últimos anos, antes dessa maldita ocorrência, nós já vínhamos sinalizando para as autoridades que havia necessidade de aprimoramento do equipamento técnico, né? Aprimoramento do treinamento. Nós nos envolvimos completamente nas operações em favela, então isso gera um desgaste. Após um 7-4, nós jamais perdemos um refém. Então, acho que isso é o maior sinalizador de que, até aquele momento ali, nós não tínhamos plena capacidade para debelar a crise tecnicamente como nós gostaríamos. Vendo naquele cenário, você, obviamente, teria que utilizar o tiro de comprometimento. Mas, como eu volto a dizer, tinha um quesito político ali que não queria ver uma cabeça explodindo na TV, em rede nacional. Isso foi crucial também. Com o documentário 7-4, isso fica muito claro. Algumas autoridades se dispunham a dar o panorama e dar o cenário o tempo inteiro para a autoridade política, e a autoridade política não queria que o desfecho fosse sanguinário, digamos assim, né? Ele necessitava naquele momento, embora nós não tivéssemos plena capacidade técnica, como eu falei, os fuzis, né, as lunetas, de digamos, eliminar aquela crise. Dá para entender, até dá no momento ali, né? Mas olhando o final do filme, final do evento, ele não viu uma cabeça sendo explodida, mas viu perdendo uma vítima, né? Então... Exato. Como eu falei, escalar essa ocorrência foi muito difícil. O passar das horas, ele evolui também, cansa os policiais, obviamente. Cansa as pessoas ficam ávidas por a resolução da crise de maneira intempestiva, digamos assim. As coisas não iam bem porque o elemento já estava se arvorando a solicitar helicóptero, aí ele começava a querer granada, querer arma e tal. O tempo inteiro com a arma, com o cão para trás, que a gente chama, né?
Isso era um indício terrível de que ele poderia, até por acidente, matar um dos reféns. E matar um dos reféns foi, inclusive, uma das ações que ele engendrou dentro do ônibus para que a coisa melhorasse para o lado dele. Mas a gente sabe que não melhorou. Infelizmente, a custa da vida do refém. Isso é bom que se diga o seguinte: tudo foi montado para que a crise fosse debelada com alternativa tática da entrada tática, né? A entrada tática é você ingressar dentro do ônibus e eliminar aquele tomador de refém. Só que ele fez uma coisa que ninguém esperava, que normalmente não é o comportamento de um tomador de refém, né, dentro de um ambiente confinado. Ele saiu do ambiente confinado. Quando o tomador de refém sai do ambiente confinado, ele, com aquele cerco maldito feito ali, ele colocaria a vida de mais pessoas em risco. Isso também chamou a atenção da polícia. Mas nós estávamos preparados para o evento do ingresso no ônibus. Então, o policial que executou o primeiro disparo, diga de passagem, um policial voluntarioso, um cara acima da média, muito acima da média, em todos os termos. Primeiro colocado da turma, exímio atirador, um cara que tinha o que mais se espera de operações especiais, que é confiança, liderança e voluptuosidade, né? Iniciativa, que a gente chama. Isso que é fundamental nas operações especiais. Ele teve a iniciativa, foi colocado ali para isso. E, infelizmente, o tiro que ele executou não acertou o tomador de refém. E ali já criou uma situação fora de controle, né? Aquele tiro não é o tiro que fere a menina mortalmente, né? A Geisa. Ele passa de raspão no queixo da menina, né? E perto da cabeça do tomador de refém. Logo depois, o tomador de refém, ele assassina a Geisa. Ele dá sequencial 3 tiros na refém. Uma das coisas que chama a atenção do grau de periculosidade dele era isso, exatamente. O bandido, se ele não quisesse matar a refém, ele tinha atirado em mim, tinha atirado no comandante, tinha atirado no outro policial que estava ao nosso lado. Mas não, ele executa a menina na frente de todo mundo, assim, e até que eu consiga retirar o revólver das mãos dele. Mas já era tarde, porque a menina já tinha levado tiros comprometedores em órgãos vitais do tórax, né? Então foi você que chega logo após? Eu me debruço sobre a vítima, tentando retirar a arma do tomador de refém, né? Esse movimento é um movimento muito natural. As pessoas, elas na época falaram que eu fui corajoso, e talvez seja natural para o policial retirar armas, né, do bandido. O que eu pensei na hora é que ele tinha sido atingido. Então, infelizmente, ele não foi atingido. Então, eu já tinha me debruçado sobre ele, então meu objetivo era retirar a arma dele, porque eu vi que ele continuava atirando. Mas ele conseguiu, por conta da proximidade que ele tinha com a vítima, ele acabou efetuando os disparos antes de eu retirar a arma, né? Então, assim, foi realmente uma ocorrência muito ruim pra gente, mas foi aquilo que eu falei. Definiu o ingresso do governo federal definitivamente na política de segurança pública no Brasil. Se é que a gente pode chamar isso de um resultado positivo, né? A partir daí, o BOPE não perdeu nenhum refém até hoje. Quer dizer, eu acho que isso é um êxito da unidade, é um êxito do trabalho. Logo depois nós fundamos uma unidade de intervenção tática. Foi também, para minha carreira foi maravilhoso, porque a gente conseguiu reunir a nata do BOPE num grupo que era o grupo dentro de um grupo. Então, até hoje esse grupo existe, ele é o GRR.
responsável pelas ocorrências com refém, e eu acho que hoje, tenho certeza, hoje tenho certeza que a população do Rio de Janeiro tem uma tropa de altíssimo nível preparada para debelar qualquer situação de crise que apareça em termos de alternativas táticas. É o meu. E confia, né? Sim. E confia. Hoje, ninguém tem dúvida, né? Da confiança da população do Rio no BOPE, não só do Rio, em outros estados. Como você bem falou no início, né? Esse evento, né, que já completou mais de 20 anos, né? 23 anos. 23 anos. Fez com que não só o Rio nunca mais perdesse um refém, como outros estados aprimorassem a técnica, Exatamente. O investimento, o cuidado, porque o governador de outro estado, o político de outro estado, não queria, né? Não quer aquele desfecho. Ninguém quer aquele desfecho. Obviamente ninguém quer, ninguém nunca quis, mas também antes daquilo ninguém nunca pensou. Nunca deu meios, né? Sim, nunca deu meios. O político não deu meios. Mas aí, irmão, para fechar esse ponto, eu só queria pegar destaque. Então aquela saída dele do ônibus foi totalmente involuntária da equipe que estava gerenciando a crise, né? Não foi um comando numa evolução de rendimento, né? De se render. Numa ocorrência com refém, você não pode transformar, você não deve transformar uma situação estática em situação móvel. Isso é conceitual. E ele queria justamente isso, ele queria transformar essa situação em situação móvel. Bom, isso era impensável. Então, houve necessidade, já havia um dispositivo montado para que, se ele saísse, né, embora a gente não cogitasse essa hipótese tão fervorosamente, a gente queria, na verdade, ingressar no ônibus, já havia a possibilidade dele sair, né? Então, quando ele sai, o policial faz exatamente o que ele foi treinado para fazer. Iniciativa. Ele tem a iniciativa e vai pro... Se ele acerta o tiro, ele era o cara, era o melhor policial do universo, né? Mas ele, infelizmente, errou o disparo por uma questão acidental. Ele errou o disparo e aí o resultado foi aquele que todo mundo já conhece. Então, assim, eu continuo frisando o seguinte, essa ocorrência é muito importante. Ela é capaz de definir, uma ocorrência com refém é capaz de definir toda uma logística que envolve as operações policiais como um todo, não só operações especiais, mas as operações policiais como um todo. Então, assim, é muito importante que os estados deem máxima atenção e eu tenho certeza que hoje no Brasil a gente não está suscetível a esse tipo de embaraço, digamos assim, né? Agora, irmão, vocês, né, o BOPE e essa equipe passou por essa situação desconfortável que não se queria e depois ainda passou por várias outras pelo evento morte do agressor, né, cara? Do sequestrador, do tomador do refém, como você colocou tecnicamente. Sem dúvida. Deram porrada no BOPE porque o cara morreu num caminho e a forma que morreu. Você estava na viatura? Como é que foi esse prestação de socorro dele? O que aconteceu depois foi uma sucessão de problemas que, na verdade, você não domina, né? O elemento ele não foi atingido, mas ele era extremamente agressivo. O cara... no momento da ocorrência você não para analisar o perfil do cara, né? Você depende da análise de perfil de algum profissional que você normalmente tem como apoio, mas naquele momento a gente não tinha isso. Então, a violência, sobretudo a violência em que ele demonstrou depois que ele foi preso, acabou levando ele a óbito dentro da viatura, né? Os policiais, para contê-lo, tiveram que usar de meios mais rígidos, né? Mais contundentes, para neutralizar a destemperança dele. Então, aquilo foi eu não estava no local, mas eu conheço todos os policiais que estavam lá, são ótimos policiais, todos eles distintíssimos e treinados ao extremo, policiais bastante confiáveis, né? E a liderança naquele momento acabou sendo levada a julgamento, né? Eu não tinha falado disso durante o julgamento, naturalmente por questões jurídicas,
Mas hoje todo mundo sabe que eles foram absolvidos. E o camarada, ele teve o fim, né, que ele plantou ali. Então, isso também ficou na nossa conta. E não poderia deixar de ser, né? Talvez o fim dele tenha sido antecipado ali como normalmente acontece, né? Um crime, ele é escolha. As pessoas começam a divagar sobre crimes e não tinha... Ele escolheu o fim, entendeu? Ele, infelizmente, é o que eu estava conversando com você anteriormente. O crime é escolha. A natureza do brasileiro não é criminosa. Isso é sem dúvida isso.